E aí, gurizada, sou a professora Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal. Não te inscreveu ainda? Tá esperando o quê? Dá o teu like aí. Só não vale deslikear. Aula de hoje, razões e proporções. Tá preparado? Então, bora lá comigo. Em primeiro lugar, o que é uma razão? Razão é uma comparação entre duas grandezas. Então, é o quociente entre dois números. Lembrando que quociente é a mesma coisa que uma divisão. Então, por exemplo, eu tenho duas grandezas, A e B. Então, a razão de A e B, eu vou dizer que é A sobre B, ou A dividido por B, porque toda razão é uma divisão. Também posso fazer uma outra leitura. Eu posso dizer que A está para B. Então, se eu te perguntar qual é a razão entre 40 e 20? Muito simples, eu quero a divisão entre 40 e 20. Então, aqui nós fizemos a fração, né? 40 está para 20, então 40 dividido por 20 é 2. Nem sempre este número aqui vai me dar inteiro. Agora, o que é uma proporção? Proporção é igualdade entre duas razões e elas vão possuir o mesmo resultado. Então, elas têm o mesmo resultado. Então, na verdade, a gente está falando de frações equivalentes, né, gente? Vamos lembrar um pouquinho de frações equivalentes? É a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo de frações equivalentes. Por que eu já estou dizendo que elas são equivalentes? Porque eu estou usando o sinal de igual. Então, por exemplo, quando eu digo que 1/2, não deu certo. Vamos apagar esse 2 aí. Quando eu digo que 1/2 é igual a 2/4. Este igual aqui, gente, vamos trocar aqui de cor. Esse igual está me dizendo que elas são equivalentes. Então, como que eu percebo isso? Muito simples. De 2 para 4, o que foi feito? Ora, eu multipliquei por 2. Então, se eu multipliquei por 2 aqui embaixo, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. E também eu posso pensar que se eu simplificar a fração 2/4, eu vou obter 1/2 também, né? Então, elas são equivalentes. Então, a gente tem um método, aqui eu usei ali os números 2 não, né? Ali os 4 números pequenininhos, mas eu posso trabalhar com números maiores também. E aí a gente chama que existe então uma propriedade então da proporção, da equivalência, que é chamada multiplicação cruzada, que é para a gente saber se de fato as frações são equivalentes. Por que multiplicação cruzada? Exatamente, porque a gente faz uma cruzadinha. Então, aqui, gente, na verdade, se já tem o sinal de igual, é porque ele já está me afirmando que elas são equivalentes, ok? Mas eu posso testar se de fato isso é verdade. Então, como é que é a multiplicação cruzada?
eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes o 15, tem que ser exatamente igual a 10 vezes 3. Então, vai ser igual? Claro que vai. 2 vezes 15, 30, é igual a 30. Então, essas frações são equivalentes. Então, isto forma uma proporção. Então, eu posso fazer a seguinte leitura. 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Eu também posso pensar nessa fração aqui, né, 10 quinzeavos, se eu simplificá-la por 5, é claro que eu também vou encontrar 2 terços, né? Então, ela é uma proporção. Nesta segunda aqui, vamos pegar aqui uma outra cor. Neste segundo exemplo aqui, eu tenho 15 30avos e 45 90avos. Então, já está me dizendo que elas são proporcionais, né? São equivalentes. Eu posso simplificá-las até torná-las irredutíveis e esse resultado tem que ser igual. Ou então eu utilizo a multiplicação cruzada, que é o que a gente falava, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, lembram disso? Então, aqui eu vou fazer 15 vezes 90, tem que ser igual a 45 vezes 30. Então, vocês percebam que o resultado deu igual. Então, essas frações, elas são proporcionais. Então, eu estou dizendo que aqui eu tenho proporções. Então, gente, a gente já viu lá o método da cruzadinha, né? Vamos trocar de cor. Vemos o método da cruzadinha. Então, com o método da cruzadinha lá, da multiplicação, a gente já pode identificar imediatamente se duas frações, então, elas vão formar uma proporção. Então, aqui, ó, 4 vezes 21, será que é igual a 12 vezes 7? Sim, é igual. Então, é uma proporção. Agora, aqui na outra, 3 vezes 40 é igual a 8 vezes 12? Não, não vai dar o mesmo resultado. Então, eu nem poderia colocar o sinal de igual ali, né? Tinha que ficar diferente. Então, tá aqui, né? É diferente. Então, se é diferente, não é uma proporção. Bom, para que me serve o método da cruzadinha? Por exemplo, aqui, gente, eu tenho duas atividades aqui. E ela está pedindo que vocês encontrem um dos valores de uma das frações. Então, aqui na primeira, ela está pedindo este x aqui, que é o numerador. Bom, se eu já tenho o sinal de igual, pessoal, isto quer dizer o quê? Que ele já está me afirmando que elas são proporcionais, então, que é uma proporção, que elas são equivalentes. Então, a gente vai usar o quê? A multiplicação cruzadinha, para a gente poder descobrir este valor aí. Deixa eu apagar este aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 32, eu já sei que tem que ser exatamente igual a 4 vezes x. E isso aqui é o quê? Uma equação do primeiro grau simplíssima, né, gente? Ficou 64 igual a 4x. Como eu quero o valor de x, eu vou pegar a operação inversa aqui da multiplicação e vou dividir por 4. Então, vai ficar 64 dividido por 4. Então, eu achei o meu x, que é 16. E se quiser, também pode fazer a prova real, né, gente?
2 vezes 32 tem que ser exatamente igual a 4 vezes 16. Aqui neste outro exemplo, eu estou pedindo aqui, ó, um número de baixo, um denominador. Gente, eu vou fazer a mesma coisa, o método da cruzadinha. 8 vezes x tem que ser exatamente igual a 5 vezes 4. Então, de novo, uma equação de primeiro grau. Então, para isolar o x, basta fazer 20 dividido por 8. E aqui a gente simplifica, né? 5 meios. Então, eu posso dizer o quê? Que 8 está para 5, assim como 4 está para 5 meios. Faz sentido, né, gente? Olha aqui, ó. De 8 para 4, o que a gente fez? Dividiu por 2. Então, se é uma proporção, então aqui eu também deveria dividir por 2 para achar esse x, né? Então, 5 dividido por 2 é 5 meios. Lembrando que aqui a gente deixou em fração, mas também pode colocar em decimal. Vamos ver aqui a outra. Vamos apagar aqui, porque senão ficou muita bagunça ali. Olha aqui na outra, ó, a mesma coisa. De 4 para 32, o que foi feito? Foi multiplicado por 8. Então, daqui para cá, eu também vou multiplicar por 8. Que, então, aqui está a resposta, que é 16. Só que aqui foram números pequenos, né? Mas também pode se verificar dessa forma. Bom, eu também posso enxergar esta proporção em desenhos, figuras, né? E muitas outras coisas. Então, por exemplo, aqui, pessoal, eu quero saber se esses dois retângulos, se eles são proporcionais. Então, vamos ver se eles são proporcionais. Então, para que eles sejam proporcionais, o que tem que acontecer? No primeiro retângulo, a base do primeiro retângulo, ela tem que ser proporcional à base do segundo retângulo. Então, é o que a gente vai fazer. Então, 6 está para 12. Eu ainda não sei se está, né? A gente vai ver. Bom, o que mais? A altura do primeiro retângulo tem que estar para a altura do segundo retângulo. Então, a altura do primeiro, que é 8, deverá estar para a altura do segundo, que é 16. Bom, a gente colocou igual, mas a gente ainda não sabe se de fato isso acontece. E será que elas são proporcionais? O que vocês acham? Sim, né? Eu posso pensar de duas formas, né? Se eu simplificar 6 dozeavos, eu vou achar 1 meio. E se eu simplificar 8 16avos, eu também vou achar 1 meio. Então, elas são proporcionais, sim. Mas eu também poderia fazer o quê? A cruzadinha. 6 vezes 16, será que é igual a 8 vezes 12? Sim, vai me dar 96. Então, esses retângulos, eles são proporcionais. Onde a gente utiliza proporção, gente? Razão e proporção. Nossa, em um monte de coisas. A gente usa na culinária, a gente usa em pinturas, esculturas, a gente usa na música. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, muito rápida. Então, por exemplo, aqui, gente, eu tenho ali na pintura, né? As formas, elas devem ser proporcionais. Na escultura, né, gente? Na arte, elas são proporcionais.
Aqui, ó, gente, na música, quem estuda aí, ó, as notas, né? Sabe o tempo, a pausa. Então, vocês estão percebendo aqui que vai dividindo sempre, ó, por 2, depois por 4, depois por 8. Aqui eu não continuei, mas depois a próxima seria um 16avos e assim por diante. Aqui nós também temos proporção, gente, na natureza, né? Aliás, né, a matemática, ela se inspirou na natureza, então nós temos proporções na natureza. E de novo aqui, mais um exemplo aí, né, de uma obra de arte, onde nós temos aí as proporções do corpo humano. Então, vamos pensar o seguinte, uma coisa bem rápida aqui para a gente compreender. Então, eu vou dar para vocês aí uma receita, tá? É uma receita de um bolo, vamos ver. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 de chá de açúcar, 1 de chá de leite, 6 colheres de sopa de chocolate, 1 de fermento e 6 ovos. Bom, gente, essa é a minha receita. Então, por exemplo, essa receita aqui é para 40 fatias, tá? Muito bem. Mas eu posso aumentar esta receita. Eu posso querer, né, fazer um bolo bem maior, mas ao mesmo tempo também posso querer fazer um bolo menor. Então, o que eu vou fazer se eu quiser aumentar o rendimento do meu bolo? Então, aqui, se eu quiser aumentar, então eu posso, como eu falei, né? Eu posso aumentar, eu posso dobrar, eu posso triplicar e assim vai. E eu posso também diminuir. Então, por exemplo, se eu quiser duplicar, né? Eu quero fazer o dobro daquela receita. Então, como vai ficar? Então, aqui, gente, eu já coloquei a receita como era, tá? A receita como era. Agora eu vou duplicar. Então, aquilo que antes era 2 xícaras, vai passar a ser 4 xícaras. Aqui a mesma coisa, 2 xícaras vai passar a ser 4. 1 xícara vai passar a ser 2 xícaras. 6 colheres vão passar a 12 colheres. 1 colher de fermento vai passar para 2 colheres de fermento. E 6 ovos, agora, então, eu vou precisar de 12 ovos. Então, viram que modificou. Usei o quê? As razões aí, né, gente? Aqui, pessoal, eu quero agora diminuir a minha receita. Agora eu quero diminuir pela metade. Então, aqui é óbvio para nós, né? Aquilo que era 2 passou a ser 1, né? Aquilo que era 1 vai passar a ser quanto? Ora, 1 xícara de chá. Se eu quero reduzir pela metade, agora vai ficar meia xícara. O que eram 6 colheres de chocolate, agora vão passar a ser 3 colheres. Aqui a mesma coisa, o que era então 1 colher de fermento, passou a ser meia colher de fermento. E o que eram 6 ovos, agora é a metade, é 3, certo? Então, a gente está usando aí direto, né? Então, na culinária, a gente utiliza bastante. Bom, e aqui, gente, para resolver essas seguintes proporções, hein? Vou deixar aí para vocês fazerem. Então, por exemplo, aqui na primeira, como é que a gente vai encontrar este valor do x se tem igualdade, porque já está dizendo que elas são proporções. Inclusive, aqui eu já estou te dizendo, né, que elas são proporções. Então, o que a gente vai fazer? A cruzadinha.
x vezes 35 tem que ser exatamente igual a 21 vezes 5. E aí, a gente resolve e tá pronto. Então, essas aqui vão ficar para vocês se divertirem. Entenderam, então, gente, proporções? Então, até a próxima. Grande abraço!